a suficiência de Cristo. Cristo é em verdade suficiente para tudo em nossas vidas. O livro de Colossenses, do Novo Testamento, aborda de uma forma muito específica este tema, esta tese da suficiência de Cristo. E nós vamos continuar ouvindo a mensagem de Colossenses desta noite, a suficiência de Cristo. Hoje no capítulo 3, vamos ler do verso 22 até o primeiro verso do capítulo 4, 3:22 a 4:1. E antes de irmos ao texto desta noite, vamos recordar dois versos que expressam a tese e o tema deste livro. Colossenses 2, 9 a 10. Vamos juntos proclamar esta verdade, ministrar um ao outro juntos então. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E agora vamos ao capítulo 3. E o nosso foco está a partir do verso 22, mas vamos recordar alguns versos no capítulo 3 que antecedem e que nos ajudam então a entender, a aprender melhor a mensagem a partir do verso 22. O capítulo 3, verso 1, começa com portanto. É muito importante esta palavra aqui, portanto, uma conclusão, porque até aqui, até o capítulo 2, ele expôs a verdade de quem é Cristo. Lemos dois versos: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele vocês têm a plenitude de Deus, o acesso a Deus, a vida com Deus completa em Cristo e em mais ninguém. E isso tudo tem um impacto em nossa vida, um impacto prático. E agora então ele começa a falar desse impacto prático. É o portanto, é a conclusão, a consequência. Então ele diz, portanto, no verso 1 do capítulo 3: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Duas verdades sobre aquele que se tornou verdadeiramente cristão. Não cristão cultural, mas aquele que teve um encontro com Cristo verdadeiro. Primeiro, diz ele, vocês morreram. Cristo morreu a nossa morte. E quando chegamos à verdade de quem nós somos, culpados ante Deus, corremos para a cruz, reconhecemos que ele morreu a nossa morte. Morremos pela fé com ele. Vocês morreram. Mas ele diz também no verso 1, ressuscitaram. Cristo ressurreto nos dá então uma nova vida, vivendo para Deus conforme Deus quer. Por isso devemos buscar as coisas do alto que estão em Cristo. Ele está sentado à direita de Deus, isto é, próprio Deus, isso que significa a direita. E a nossa vida, diz aqui, está escondida nele, lá. Posicionalmente já estamos em Cristo. É nossa posição garantida para a eternidade. E o verso 11 então diz, nessa nova vida, há muitas consequências dessa nova vida, para aquele que renasceu, ressuscitou com Cristo. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E esta verdade aqui, ele aplica no contexto, particularmente a igreja. Na sociedade há uma porção de diferenças, acepções. Mas na igreja, em Cristo, onde Cristo é tudo e está em todos, não há escravo e nem livre, diz aqui o verso 11. Não há escravo e nem livre dentro do reino de Deus. E aí então o verso 17 também diz, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aí está a regra áurea neste livro para a vida cristã. Tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. Não faça nada que não possa ser no nome do Senhor Jesus. Venha contrariar aquilo que é a vontade dele. E isto deve, então, guiar a nossa conduta. Muito bem, aí então chegamos ao verso 22 do capítulo 13, vamos até
capítulo 4, verso 1. Palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Abra o coração e receba a palavra agora. Que cada um de nós seja abençoado assim nesta noite. Verso 22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. É interessante notar, no capítulo 4 ainda, verso 7 e o verso 9, Tíquico, diz o verso 7, Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Tíquico era alguém que compunha a equipe missionária apostólica do apóstolo Paulo. Ele será o portador desta carta. Paulo está preso em Roma. Esta carta é escrita à igreja que está na cidade de Colossos, na antiga Ásia Menor, hoje Turquia. Tíquico é o portador. Lhes informará todas as coisas a meu respeito. E ele irá, diz o verso 9 também, ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Surge Onésimo aqui. Quem é ele? Sabemos muito sobre quem é Onésimo numa pequenina carta que está no Novo Testamento. A carta a Filemon. Não leia agora, leia em casa. Você vai saber que é Onésimo. Mas eu digo já algo sobre ele. Onésimo é um escravo que havia fugido do seu senhor. E ele retorna agora. E Paulo diz, Tíquico, um outro pastor, um missionário, alguém que compõe a equipe apostólica, irá e vai informar vocês. Junto com ele vai Onésimo. Quem é Onésimo? Um escravo? Não. Fiel e amado irmão. Que é um de vocês. É um de vocês. E eles, o escravo, o pastor, eles, igualmente, mesmo valor para vocês. Irão contar-lhes tudo o que está acontecendo comigo. Aí está esse texto, então, falando desta visão de trabalho naqueles dias e com a intervenção apostólica. Palavra do Senhor, então, para nós, devemos fazer tudo como fazendo para o Senhor, diz aqui o texto. E é dito também que todos têm um Senhor nos céus. Sentindo o friozinho que nos chegou ontem e hoje, me recordei do meu início de vida profissional na cidade de São Paulo, 15 anos de idade, e tinha que estar no ponto de ônibus, mais ou menos, não mais tardar que 15 para 7, e ali aguardar o ônibus chegar. Eu passei muito frio, e depois do trabalho eu ia para a escola, e do trabalho para a escola, quando o frio caía, naqueles dias, naqueles anos, aliás, em São Paulo, tivemos invernos rigorosos, e sentia o frio ali no ponto do ônibus às 6h30, 7h, indo para a escola. E quando eu saía da escola e pegando o ônibus, eu me lembro, na Avenida Cruzeiro do Sul, depois na Avenida Pacaembu, Campo Aberto, 11h30 da noite, o frio, o ventinho castigava. Lembro com muito realismo aqueles dias. E eu me lembro muito bem a dificuldade da minha mãe de me tirar da cama de manhã, acordar em tempo para o café da manhã, me aprontar e ir para o ponto do ônibus. E não poucas vezes pela manhã perguntei quem é que inventou esse negócio de trabalho. Quem foi o maluco que inventou essa questão de trabalho?
E eu estava mais identificado com a filosofia de vida de Garfield. Já ouviu falar de Garfield? O famoso gato, sentado numa rede, espreguiçando ali, viu ao longe o pessoal trabalhando numa construção. E ele se manifestou: sou fascinado pelo trabalho, posso admirá-lo por horas. Talvez muitos de nós gostaríamos de estar mais nessa posição. Deus criou o mundo, criou o ser humano e nos criou para o trabalho. A maior parte dos anos da nossa vida serão gastos no trabalho, até mais do que gastaremos com a família. Parte importantíssima. Então o trabalho em si é parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Quando Deus cria o ser humano e o coloca no jardim, diz para eles dominarem a terra. Há muito trabalho a ser feito. Ali o ser humano tinha possibilidades de todo tipo de realização profissional e criativa. Matéria-prima toda estava lá. Domine tudo isto, grande trabalho. Mas o ser humano vivia num relacionamento reto com Deus. O pecado não havia entrado ainda. Mas chega o momento do pecado, quando o ser humano se desacerta com Deus, quer ser autônomo diante de Deus, construir sua própria ideia de vida, etc. E o trabalho é conturbado. Mas o trabalho não cessa. Não obstante o mundo e o universo ter se bagunçado, o ser humano também ter se desarranjado moralmente, então o relacionamento em todos os sentidos, inclusive com o trabalho continua como um dever. Como um dever. Antes, como que era o trabalho antes do pecado? Ele não tinha um objetivo apenas de fins imediatos. O ser humano vivia para glorificar a Deus, vivia em relacionamento com seu Criador, em paz e alegria, e ele vivia então para glorificá-lo em tudo que fazia, inclusive no trabalho. E lá estava a árvore com aquele fruto que não era para tocar, porque era uma expressão concreta de uma atitude de coração, de que ele vivia submetido a Deus, reconhecendo que Deus era o centro da sua vida e tudo era feito para ele. O trabalho tinha ali uma realização pessoal que não vinha primeiramente do que se conseguia do trabalho, mas do andar com Deus, inclusive no trabalho. Mas veio a queda, e aí tudo ficou complicado, inclusive a ética humana, os valores morais e o relacionamento humano passou a ser algo complicado e atrapalhado. E surgiu então, naturalmente, uma relação difícil com o ambiente do trabalho, porque o trabalho, ele sempre envolve outras pessoas, acabam tocando outros. E nós vamos acompanhar a história do mundo e ver que depois da queda vai surgir algo que se chama escravidão. Há o trabalhador livre, há o trabalhador escravo e há muita complicação. E esse negócio de escravidão entra na história da humanidade, mas permanece até hoje. Adultos e crianças estão em condição de escravidão ainda agora, nesta hora, no mundo. Trabalho forçado, serviço sexual, casamento forçado, crianças servindo como milícia, obrigatoriamente, como escravos, e por aí afora no mundo estão, inclusive em países do primeiro mundo. Há muita escravidão nos Estados Unidos. Recentemente, aqui em São Paulo, creio que o ano passado, se não me engano, lembro que aqui em São Paulo, não muito longe de nós, num canavial, plantação de cana, descobriram ali, foi desmantelado um sistema de escravidão. Dizem que há muitas organizações trabalhando e lutando contra o tráfico humano hoje. Em Nova York tem uma polícia especializada no aeroporto para ficar triando quem chega, especialmente com crianças, especificamente para ver se há ali o tráfico de ser humano. Falam em 40 milhões de escravos no mundo hoje.
58% está em 5 países: Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Uzbequistão. E na Coreia do Norte, falam que 4,5% da população está em estado de escravidão. Na África, 9.200.000 mais ou menos de escravos. E dizem que isso dá mais ou menos 7,5 pessoas a cada 1.000. Estão em estado de escravidão hoje. Então, aí está a humanidade nessa relação difícil com a questão do trabalho, onde adentrou também a questão da escravidão. O povo de Israel, no Velho Testamento, Moisés, logo no início, antes de entrar na Terra Prometida, colocou a lei que não houvesse escravos entre eles. E depois até um atenuante que se alguém se vendesse à escravidão, isso era uma prática que se achou em toda a antiguidade, quando a pessoa se achava uma situação difícil, às vezes endividada profundamente, ela se vendia para uma situação de escravidão, que não poderia durar isso mais do que 7 anos. Mas na história foi sempre achada a questão da escravidão. Nos dias do apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Colossenses que nós lemos, fala-se que mais ou menos 50% da população das grandes cidades do Império Romano era composta de escravos. Mas a escravidão nem sempre na expressão que nós conhecemos com a escravidão de pessoas da África que vieram para a América. Entre os escravos do Império Romano estavam médicos, doutores, professores, escultores. Muito do que nós vemos de arte da Grécia e de Roma, belas artes, foram executadas por artesãos escravos. E então também os trabalhadores braçais. A escravidão como uma prática comum em todos os ramos da vida. Muitas vezes o tutor do filho, inclusive no Brasil aconteceu isto, mas muito comum na Grécia, na Roma, o tutor das crianças de uma família abastada era um escravo muito bem preparado. Exercia só aquela função de ensinar as crianças, prepará-las para a vida. Interessante que Aristóteles, o grande pensador da Grécia Antiga, alguns séculos antes de Cristo, aprovou a escravidão e a considerou até como justa. Mas encontramos o povo de Israel, na lei de Moisés, já fazendo um contraponto a essa situação, que adentra o mundo após a queda. E, aliás, o relacionamento de trabalho é algo que não é perfeito em lugar nenhum do mundo, eu creio, e nunca será. E nunca será. Os cristãos sempre batalharam contra a escravidão. Nós encontramos já nos primeiros séculos a afirmação de que, os relatos de que os cristãos libertavam, davam alforria aos escravos na presença de um bispo na igreja. Nós vamos encontrar relatos interessantes de cristãos libertando escravos em grande quantidade. Cromátio, no 2º século, tinha 1.400 escravos, homem rico. Ele levou a mensagem do Evangelho, quando ele a recebeu, quando ele se converteu, levou seus escravos. E ele e seus escravos foram batizados e ele deu liberdade a todos. Porque a partir das sementes, das bases do Evangelho, isso se moveu na história. Houve uma mulher chamada Melânia, na Igreja Católica considerada como Santa Melânia. Era abastada e rica. Ela viveu no 4º século. Ela usou o seu dinheiro para comprar a liberdade de 8.000 escravos. Usou quase todo o seu dinheiro para benfeitorias. Constantino, imperador, influenciado pelo cristianismo em 315, estabelece a pena de morte para quem adotasse a escravidão infantil ou trabalhasse em alguma direção
que contribuísse para isto. É interessante ver no primeiro século, Clemente de Roma, líder da igreja de Roma, escreve o seguinte: nós sabemos que muitos dentre nós têm se entregado à escravidão para alforriar escravos. Muitos de nós têm se entregado à escravidão para alforriar escravos. Entregava com o dinheiro de vender-se a si mesmo, usavam para libertar outros. Ele diz mais, muitos se entregaram à escravidão para, com o dinheiro obtido, comprar alimento para necessitados. Então o cristianismo tem esse relacionamento com a condição do trabalho, praticamente com relação à escravidão, de uma forma de intervir e de agir. Houve um concílio em Londres, da igreja, no ano de 1102. E nesse concílio foi estabelecido, aliás, pela intervenção do teólogo Anselmo, foi estabelecido, entre outras coisas, que estabeleceu-se ali, do ponto de vista ético, cristão, estabeleceu-se que não deveria haver escravidão, que era errado. Isto foi em 1100, depois de Cristo, lá em Londres. Mas quando chega, passado aí o século, então, 12º, chegando ao século XVI, século XVI, na Inglaterra começa a surgir a escravidão outra vez. Nós vamos encontrar através da Inglaterra a escravidão na América, no Brasil, nos Estados Unidos, na América Central, muita escravidão. Mas na Inglaterra Deus levanta pessoas para lutar contra isso. Um homem-chave foi Wilberforce. Não foi o único, mas foi um batalhador. Ele foi eleito para o parlamento inglês e logo ele se converteu, uma conversão radical. Ele era uma pessoa, uma vida um tanto quanto dissoluta, se converte, se transforma completamente. E ele passa a integrar o movimento abolicionista. E no parlamento inglês ele luta pela abolição da escravidão, especialmente nas colônias inglesas. E assim ele fez por muito tempo. Durante 18 anos no parlamento, todo ano ele introduziu o projeto de lei para a abolição da escravidão. Incansável. Diz que toda vez que abria o parlamento inglês, todo ano, ele pedia a palavra para discursar, e o discurso era quase que o mesmo. Em 1807, finalmente foi aprovado, por causa do movimento dele, aprovado o ato contra o comércio de escravos. E a Inglaterra, grande império, começa então a agir contra o tráfico negreiro. E o Brasil sofreu pressão. Então é discutido muito isso, se você ouve na escola, a questão da abolição da escravidão, do ponto de vista humano, muito econômico, mas por detrás havia uma força moral movida por homens de Deus, lutando para que isso acontecesse. Não foi só uma questão econômica. Aliás, é dito que a Inglaterra foi prejudicada com a perda do tráfico de escravos africanos. Mas foi apenas um passo, porque em 1907 apenas o comércio foi proibido. Wilberforce e seu grupo continuou. Aliás, ele teve muito contato, Wilberforce, com John Wesley, fundador da Igreja Metodista. E ele continuou a sua luta. John Wesley o encorajou. Em 1826 ele precisou renunciar finalmente à carreira de parlamentar porque estava muito doente. Mas poucos anos depois, em 1833, foi aprovado o ato de abolição plena da escravidão, como resultado do trabalho dele e do movimento do qual ele fazia parte. 3 dias depois de proclamada a abolição pelo parlamento inglês, Wilberforce faleceu. Servindo a Deus com uma consciência muito firme, dedicando-se àquilo que era reto diante de Deus. Aliás, ele foi enterrado na abadia de Westminster, aquela igreja lá perto do parlamento inglês, onde os vultos ingleses são sepultados. Lá também está Wilberforce, nosso irmão, sepultado.
A Lei Áurea, então, chega ao Brasil debaixo da pressão inglesa, especialmente, mas movimentos abolicionistas também aconteciam aqui. É interessante lembrar que o que se registra é que o senador que introduziu a Lei Áurea, em 1888, Rodrigo Augusto da Silva, era presbiteriano. Um irmão nosso, nessa luta. Mas lá está o apóstolo Paulo, numa outra época, primeiro século, onde grande parte da população era escrava, era toda uma situação que se mantinha na linha do trabalho. Um desafio para Paulo e cristãos naqueles dias, a igreja pequena, minoritária, diante desse sistema. E Paulo escreve aos Colossenses. É bom lembrar que a preocupação primeira de Paulo aqui é para as casas de crentes, membros da Igreja de Cristo. Lembrando que o comum era o escravo compor a família, morar inclusive na casa ou espaço adjacente à casa. E a primeira preocupação de Paulo aqui é como fica agora a questão do relacionamento escravo e senhor dentro da casa. Mas certamente com implicações para fora do âmbito cristão. E novamente precisamos lembrar o que nós notamos quando olhamos os versos anteriores, quando ele fala da família em si. Marido, esposa, filhos e pais, pais e filhos. Onde o foco ali é no dever e não no direito. E quando ele vai abordar a questão desse relacionamento difícil, aqui também ele vai focar no dever e não no direito. Vivendo num mundo desordeiro, há uma luta por direitos, sim, a Bíblia tem muito sobre direito, mas nós como cristãos nunca podemos esquecer o dever, mesmo nas situações adversas. No mundo imperfeito, no mundo injusto, cumprirmos nossos deveres, porque senão nós haveremos de encontrar todo tipo de desculpa sempre para caminharmos por caminhos nada recomendáveis. Um foco nos deveres é em Cristo, é em Cristo. E aí vamos lembrar mais uma vez também, o que Paulo está dizendo aqui há de ser entendido e possibilitado somente para aquele que está em Cristo. Aquele que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo. É uma questão de visão de vida e não um código trabalhista. É uma visão de vida e não um código trabalhista. Uma visão de vida a partir de Cristo no meio da situação, da realidade onde eu me encontro. E certamente você vai dizer, eu hoje estou numa situação injusto. E nós estamos sempre cercados de injustiças. Mesmo com as maiores expressões das leis. Como devemos nos portar? Encontrar nisso uma desculpa para então vivermos de qualquer jeito, ou de jeito totalmente errado, como uma compensação? Não, o cristão há de perguntar sempre nessa situação, por mais injusta que seja, como que devo me portar? É em Cristo, é em Cristo. E aí nós vamos encontrar Paulo aqui, diante de um sistema forte, estabelecido mundialmente. Ele, como apóstolo, inclusive agora preso em Roma escrevendo. Nós vamos encontrar Paulo fazendo aquilo que é possível, que o cristianismo fez. Colocar elementos que subvertem, elementos de subversão à ordem do mundo. E nós como crentes hoje precisamos aprender a fazer isso nos nossos dias também. Há tanta ordem maligna nesse mundo, tanta ordem maligna, precisamos nós também sermos subversivos. É diferente de sermos pessoas que vão agitar e fazer arruaças necessariamente, não é isto. Aqui são de elementos subversivos em termos de um comportamento que pela nossa forma de ser em Cristo, mina para melhor, contamina para melhor,
este mundo onde nós vivemos, porque nós nos comportamos em Cristo de uma forma diferente que o mundo, as pessoas que estão à nossa volta, particularmente no ambiente de trabalho, diferente do que eles fazem, na forma que eles se comportam. Somos subversivos, então. Logo percebem, dizem: você é um crente. Você é um crente, não é? Se é de verdade, porque nesses dias está difícil distinguir. Aí está o mundo, sempre difícil, nos dias de Paulo difícil também, mas pensando em Cristo, então não há nada aqui para tirarmos esse texto, porque é uma questão de escravidão, não, é a palavra de Deus, ela sempre fala. Nós podemos nos perder aqui nesse texto, olhando a questão da escravidão, e não vermos os elementos tremendos que a palavra de Deus introduz ali naquele contexto e que também são tremendos para o nosso contexto. O que é que esse texto diz para você nesta noite? Qual a mensagem do Senhor para o seu coração, a sua vida, quando você lê esse texto? Reflita Cristo no seu trabalho. Onde você está, na realidade você está inserida, você reflete Cristo no seu trabalho. As pessoas veem isto na sua atividade profissional, empresarial, ou como autônomo. Olhando esse texto, encontramos elementos que são subversivos para nós hoje, como eram para aquela época. Porque são elementos que nos levam a nos portar diferente das outras pessoas. Reflita Cristo no seu trabalho. Trabalhe sob a soberania de Deus. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem você está servindo no seu trabalho, meu irmão? Seja qual for o seu status no trabalho. Empregador, empregado, autônomo. Quem você está, em última instância, servindo? A homens, ao Senhor. Eis a questão do apóstolo Paulo para todos nós. Toda vez que eu pisar no meu ambiente de trabalho, lembrar, estou debaixo da soberania de Deus. A visão da soberania de Deus vai comigo para o meu trabalho. Deus e o seu governo está acima das leis dos homens. Para mim, a soberania de Deus está acima do governo. Para mim, a soberania de Deus está acima de sindicatos ou associações empresariais. Para mim, a soberania de Deus está acima de planos econômicos e direitos. Eu trabalho primeiramente debaixo da soberania de Deus. Que maravilha quando conseguimos navegar nesse nível. Reflita Cristo no seu trabalho, no meio de um mundo maligno, no meio de um mundo transtornado, longe de Deus, que você ali possa viver debaixo da soberania de Deus. Reflita Cristo no seu trabalho. Exerça sua profissão como um sacerdócio. Eis a grande visão das Escrituras. Até um livro secular que se tornou épico e marcou a história, que fala sobre isso, discute sociologicamente essa questão, é o livro de Max Weber, sobre a ética protestante e a questão do capital. E ele fala como que a reforma levou as pessoas a terem uma outra visão do trabalho. Até então, o trabalho como uma maldição, uma carga, e que a única vida que realmente era uma vida vivida para Deus era para aqueles que entravam para um mosteiro, por exemplo. E chega a reforma e diz: não, todo trabalho é para Deus, seja do religioso ou do não religioso. Onde estivermos, como cristãos, filhos de Deus, estamos servindo a Deus. Exerça a sua profissão como sacerdócio. Façam tudo, diz o texto, façam tudo em nome do Senhor. E diz mais: façam de coração como para o Senhor. Servindo a Deus diante do mundo. Servindo a Deus diante do mundo naquilo que eu estou fazendo. Aliás, todo trabalho de verdade é um servir ao próximo. Estamos sempre resolvendo
um problema, atendendo uma necessidade do próximo, produzindo, atendendo, seja lá o que for. Mas ao fazermos isso, que façamos como um testemunho para Deus. 1 Coríntios 10, 31, tudo que fizerem, até comer e beber, façam para a glória de Deus, façam para a glória de Deus. É preciso lembrar sempre de que estamos servindo a Deus, que nosso trabalho glorifique a Deus, nosso trabalho transmita a presença de Deus àqueles que estão no mundo. Entenda bem o que eu estou dizendo, não estou dizendo que você vai toda vez pisar no seu plano de trabalho, começar a cantar um hino, citar um verso, não é isto. Mas a forma de você trabalhar, uma consciência de que está servindo a Deus diante do mundo. E na forma de fazer, primeiramente, na forma de se comportar, ser um serviço a Deus. Exerça a sua profissão então como um sacerdócio. Reflita Cristo na sua profissão. Você está refletindo, meu irmão? É um sacerdócio. A hora é difícil, o mundo é injusto. Mas Paulo diz para eles, num mundo muito injusto, lembre-se disto, de servir a Deus. Reflita Cristo no trabalho, na profissão. Trabalhe diante da justiça divina. Lutamos por direitos, sim. Há um lugar para isso, sim. Mas acima de tudo, meu irmão, minha irmã, seja qual for sua condição, se empregando ou empregando, trabalhando como autônomo na forma de contratos longos ou curtos, prestando serviço, trabalhe diante da justiça divina. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, diz o texto. Você leu? Diz lá. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. É interessante que essa colocação está na transição do que ele fala para os escravos e quando ele passa a falar para os senhores. E não aparece a nossa tradução, mas há um pois, e entende-se que ele coloca no meio algo que se aplica aos dois. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Está falando da justiça divina, infalível, que colocará todas as coisas no lugar. Há muita injustiça por parte do patrão nos nossos dias, sim, isso não é novidade. E há injustiça por parte do empregado nos nossos dias também, isso também não é novidade. Todos precisam ouvir isso. E aqueles que trabalham na prestação de serviço como autônomos, quanta injustiça. Você deve ter ficado irritado muitas vezes ao contratar um trabalho para você, de alguém. Não foi feito como deveria ser feito. Trabalhar diante da justiça divina. Ou o pagamento não foi conforme deveria ser feito. Ou você que exerceu uma prestação de serviço e o pagamento não foi feito, ou não foi feito de acordo. Trabalhe diante da justiça divina, seja como aquele que recebe o trabalho, como aquele que dá o trabalho, sempre diante da justiça divina. Trabalhei muitos anos fazendo o antigo departamento pessoal de empresas em São Paulo, trabalhei em duas, pelo menos de porte razoável. Eu, ainda com 19 anos, fazia aquele trabalho todo, e também era o preposto que ia ao sindicato fazer as rescisões. E conheço bem as maquinações de todos os lados, de todos os lados. Nós devemos caminhar com um senso de justiça que extrapola o expediente, os interesses, a torpeza humana. Trabalhar diante da justiça divina, revolucionário. O apóstolo Paulo introduz isto no meio de um mundo bagunçado. Reflita Cristo no seu ambiente profissional, na sua profissão. Preserve a dignidade humana no trabalho. Em Cristo, diz ele, li no verso anterior, não há escravo e nem livre. Quem é Onésimo,
O escravo é fiel e amado irmão. As acepções de pessoa, que acontece especialmente no ambiente profissional, não deve ser algo com o qual nós pactuamos. Devemos considerar a todos como tendo a dignidade humana, mesmo lidando com as pessoas erradas. Ao lidar com aquilo que precisa ser justo e corrigir, jamais venhamos a perder a visão da dignidade humana. Preserve sempre a dignidade humana. O apóstolo Paulo introduz elementos estranhos ao Império Romano. Ele vai chegar a dizer coisas que vamos ver agora. São verdadeiros escândalos para aquela cultura. Reflita Cristo na sua profissão, seja ético no trabalho. Comporte-se de forma ética. Se formos aplicar para a situação de empregados, o que ele diz aqui, ele diz o quê? Não somente para agradá-los, agradar os senhores, façam não somente para agradar os seus senhores, seus patrões, se fosse o caso. Quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Essa não é uma palavra que alguém servindo gostaria de ouvir. E talvez você, nesta noite, se trabalha como empregado, também não gosta dessa palavra. Não é natural para o coração humano. O apóstolo Paulo introduz algo aqui complicado. Faça as coisas não somente para agradar o seu patrão, quando eles estão observando, ou se você presta serviço, não faça de uma forma para agradar somente quando estão observando, mas com sinceridade de coração. Pelo fato de vocês temerem o Senhor, não por fato de temer a homens. Isso aqui implica no quê? Implica num trabalho com honestidade. Sempre honestidade. É comum em empresas, em certos tipos de empresas, os empregados terem que ser revistados todo fim de expediente, porque senão eles levam coisas da empresa para casa. Roubam. Quem presta serviço, cumprir o serviço devido e cobrar somente aquilo que é o correto, honestidade. Estou falando a quem serve. A excelência, fazer o melhor, fazer ao Senhor o melhor. Uma das coisas que irrita todos nós e nós não fazemos nada para mudar, e como crentes precisamos ouvir a palavra de Deus e sermos subversivos, começarmos a mudar o que é. As pessoas, quando fazem o trabalho para nós, quando nós somos os beneficiados, não fazem com excelência. Quantos de nós, por exemplo, não ficam irritados, situações comuns, com caixa de comércio, por exemplo, não nos dão atenção que deveriam dar na hora que estamos pagando. Quantas vezes contratamos a pessoa e o serviço não foi executado com excelência, fez para passar, para cumprir, às vezes não termina. E você reflete Cristo na sua profissão, excelência, fazendo o melhor, temerem o Senhor no que faz, é um sacerdócio que eu estou fazendo. E você, então, ao exercer o seu trabalho, está sendo ético, honestidade, excelência, fazer bem feito, fazer bem feito. Mas ele fala aqueles que contratam, aqueles que empregam também. Tratem os seus servos de forma justa e com direito. Sejam justos e direito no seu agir. Vocês também têm um Senhor nos céus. Falar em justiça e direito para um Senhor de escravos, no primeiro século, o apóstolo Paulo está sendo abusado. Vem trazer um item chamado justiça. Introduz um item de direito. Ele está numa prisão domiciliar em Roma. Ele não pega um fuzil, sobe para a montanha, montar guerrilha. Ele escreve.
senhores, justiça e direito. É preciso agir, se comportar com justiça e direito. Lembre-se que vocês também têm um Senhor nos céus. O apóstolo Paulo está ousado demais. Quando você contrata alguém trabalhar na sua casa, ou se tem empresa, ou talvez não contrata hoje, um dia você vai vir a contratar. Lembre-se, você tem um Senhor nos céus. Se você acha Senhor da situação, lembre-se que você tem um Senhor nos céus. Meus irmãos, ao olharmos esse texto, nós podemos ficar aqui debatendo uma porção de coisas e perdermos de vista aquilo que a palavra de Deus tem para nós. E o que ela tem é tremendo, é diferente do que o mundo fala ou pensa. Vivemos num mundo desordeiro, inclusive na área profissional. Mas Deus, a sua palavra, aponta um caminho sublime no meio de um pântano onde nós habitamos. E que eu e você possamos refletir Cristo na nossa profissão. E o nome de Deus seja glorificado. E viemos encontrar um novo sentido para a vida e para o trabalho. Perguntava nas manhãs frias, aos meus 15 anos de idade, quem foi que inventou o trabalho. Deus inventou o trabalho. E precisamos encontrar uma visão do trabalho onde nós estamos em comunhão com Deus através dele. Precisamos descobrir uma visão sublime, ou vamos ficar nas misérias que o mundo vive. E vive tanto aquele que emprega como aquele que é empregado. Essa é a verdade. Ou nós descobrimos em Cristo algo superior, transcendente a essa realidade, que sempre será de alguma forma incompleta. Ou nós descobrimos isso em Cristo, ou veremos sempre de viver uma vida menor e pequena. Que Cristo toque todas as áreas da nossa vida. Eu falei de William Wilberforce, aquele parlamentar inglês, lutou contra a escravidão como parlamentar. Ali ele descobriu o seu lugar para ser subversivo. Mas é interessante, ele lutou pela educação das crianças, ele queria uma educação literária, religiosa e higiênica. Na Inglaterra, naquele século XIX. Ele lutou também por uma melhor observação do domingo. A Inglaterra diferente daqueles dias. Estamos falando do século XIX. Me lembro de 1966, a Copa do Mundo foi na Inglaterra, eu era um garoto. E me lembro que os jornalistas brasileiros comentaram, porque ficaram surpresos, e depois todo mundo ficou surpreso e comentava, e eu ouvi isso quando era garoto. Ficaram surpresos com o quê? Que em 66, Copa na Inglaterra, não haveria jogo de futebol no domingo. Bem, essa foi uma outra Inglaterra. Não mais. Não mais. Nós estamos falando de um legalismo, mas entendemos o lugar litúrgico do domingo, esse dia único em nossas vidas, quando nos agregamos para, como igreja, cultuar o Senhor, como foi desde o tempo do Novo Testamento. Mas enfim, uma visão de Cristo para a vida toda, inclusive o trabalho. Encontrarmos aí nosso foco, uma visão eterna e transcendente, porque o resto há de passar, todo o nosso trabalho há de ficar para trás um dia. Essa é a grande verdade. Precisamos encontrar no trabalho não uma fuga, um anestésico, mas um meio de crescermos com Deus e diante de Deus, olhando para a vida eterna. Que essa igreja possa sempre refletir Cristo onde Deus nos colocar para trabalhar. Amém? Vamos orar da presença do Senhor.